Boa noite. Eu me chamo Giovana Oliveira. E eu me chamo Laura Stephanie Castro. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Pense com a Gente. O programa de hoje falará sobre um assunto, no mínimo, importantíssimo: psicologia ambiental. Você sabe o que é? Para que serve a psicologia ambiental? O que o psicólogo ambiental faz? E para nos ajudar a explicar sobre esse assunto, convidamos a pesquisadora da nossa cidade para estar conosco hoje no nosso programa. Boa noite, professora. Boa noite. Nós estamos aqui com a professora doutora Maria Inês Gasparetto Iguchi. Ela é psicóloga, possui mestrado em Ecologia Urbana e possui doutorado em Antropologia Social. E também é coordenadora do Laboratório de Psicologia e Educação Ambiental aqui no UFMA. Boa noite, professora, mais uma vez. Antes de nós começarmos o nosso debate, eu gostaria de pedir para você aí de casa mandar sua interação para a gente usando a hashtag Pense com a Gente nas redes sociais. Sua participação é muito importante. Mande suas perguntas, as suas dúvidas, que ao final do programa nós vamos abrir um espaço para o público aqui para tirar as suas dúvidas com a nossa convidada de hoje. Isso aí, a interação do público é muito importante. E falando em interação com o público, a nossa equipe realizou uma pesquisa virtual com 100 pessoas, perguntando o que vinha à mente quando perguntávamos sobre o que é psicologia ambiental. E obtivemos respostas de mim interessantíssimas. Nós escolhemos algumas das mais interessantes. Algumas pessoas responderam da seguinte forma: algo relativo à harmonia, interação entre o homem e o meio, uma possível busca do equilíbrio emocional por meio do contato com o meio ambiente. Outra pessoa já disse o seguinte: inicialmente pensava ser como o ambiente influencia nas pessoas. Um exemplo é a questão de como as cores influenciam. Outro disse sim: algo relativo à harmonia, interação entre o homem e o meio, uma possível busca de equilíbrio emocional por meio de contato com o meio ambiente. Outras pessoas também falaram o seguinte: que psicologia ambiental se tratava de trabalhar a conscientização ambiental no ser humano através da psicologia. Cuidar da natureza, se tratava de falar sobre o amor à nossa floresta, sobre não poluir o meio ambiente. Falaram também que seria uma espécie de consciência de meio ambiente, cuidados com a limpeza e com a natureza em si. Falaram também que se tratava de algo relacionado à saúde mental dos animais. Mas, professora Maria Inês, afinal, o que é psicologia ambiental? Isso que as pessoas falaram, tem algo a ver com que essa ciência realmente estuda? O que a gente viu dessas respostas, elas não estão inteiramente equivocadas, mas às vezes estão colocadas de modo muito simples. A psicologia ambiental é uma área de atuação onde se preocupa com a relação recíproca entre o ambiente e as pessoas. Isso quer dizer o quê? Que nós, ao estudarmos o comportamento das pessoas, nós não podemos apenas reportar as suas relações sociais, mas também incluir esta pessoa diante de um entorno, diante de várias outras coisas que também, a partir destas relações com essas coisas, com os objetos, com a temperatura, com o clima, com os prédios, com as ruas, com a vegetação, com os rios, enfim, todos esses elementos constituintes do ambiente tem alguma coisa que faz com que a gente tenha alguma reação, alguma sensação, algum conhecimento, enfim. Esta relação recíproca é que faz de nós sermos quem nós somos. Professora, nós gostaríamos de saber o porquê, onde e como surgiu a psicologia ambiental. E qual a importância dessa área para a nossa sociedade? Bom, como toda área que surge, ela não surge assim num único momento. A psicologia ambiental ela foi se construindo ao longo dos tempos. E o fato mais marcante da psicologia ambiental é quando nos Estados Unidos um grupo de arquitetos tinha a missão de rever toda a estrutura dos edifícios, dos manicômios. E eles chegaram à conclusão de que aquela estrutura física não era muito confortável para os pacientes. Então chamaram os psicólogos e juntos observaram que
a estrutura de enfermarias com grandes quantidades de enfermos, sem janelas, sem jardins, sem uma intimidade, né, que a casa oferece, não era muito bom para os pacientes. Então, a partir desse primeiro momento, foi se criando então a necessidade de se fazer prédios para as pessoas, e que estas construções, elas de alguma forma influenciavam no sucesso ou não do tratamento dos pacientes. Então, aí começa a ter uma série de estudos nessa relação que nós temos com o ambiente, mas sempre um aspecto mais construído. Mais recentemente surgiu então outras áreas, que começou com psicologia ecológica, que era a relação, por exemplo, de que as pessoas se sentem bem quando elas vão para uma área verde, uma área que é mais natural, porque elas vivem na cidade sob estresse, que nessas áreas verdes elas teriam maior conforto. Então já vem aí uma outra área sendo construída, de que o mundo natural traz também algumas sensações, algumas disposições para o comportamento das pessoas. Então veja, de um primeiro início lá, né, dos anos 60, que nós vemos o aspecto construído, depois nos anos 70, 80 começa as questões mais da natureza, e assim vai se construindo uma área que hoje ela trabalha tanto com o ambiente natural quanto o ambiente construído, e a pessoa inserida neste ambiente, não apenas como um mero visitante ou como se estivesse numa bolha, mas tudo que a gente faz tem a ver não só com as nossas predisposições, com aquilo que a gente se relaciona com as outras pessoas, mas também com as coisas, com os elementos constituintes do ambiente, que são as coisas concretas ou aquilo que a gente não vê, como o ar, né, a temperatura, todos esses aspectos eles acabam interferindo na forma como a gente se comporta conosco mesmo e com as outras pessoas, e destas com os outros elementos do nosso entorno. Professora, nós gostaríamos de saber qual a relevância e o tipo de relação que a psicologia ambiental mantém com as outras áreas de conhecimento. Ela nasce com vamos dizer assim, uma característica interdisciplinar na sua essência. Então, a psicologia ambiental ela não seria isso se não estivesse alinhada com áreas dentro da psicologia tradicional, que seria a psicologia social de forma mais contundente, a psicologia do desenvolvimento, a psicologia comunitária. São essas que, vamos dizer, dentro da psicologia trazem um repertório teórico e metodológico importante para a psicologia ambiental. Temos também a psicologia experimental, behaviorista, mas também a psicologia dentro das suas formas mais diferenciadas, a psicologia escolar, enfim, todas as áreas da psicologia congregam aspectos da psicologia ambiental. Ela não se distingue, ela não quer separar, ela une, agrega diversos conceitos de outras áreas dentro da psicologia. Fora da psicologia, né, e isso é uma questão básica da psicologia ambiental, que não existe psicologia ambiental fechada, ela é totalmente aberta. Então, se trabalha muito com biólogos, educadores físicos, com fonoaudiólogos, se trabalha com arquitetura, com a engenharia, com gestão ambiental, enfim, todas as áreas que tem algum aspecto que pode trazer um crescimento para o entendimento dessa relação pessoa-ambiente. Então veja que nas ciências humanas, a sociologia, a antropologia, a filosofia são muito importantes, como nas áreas biológicas, nas áreas exatas. Então, uma pessoa que se, vamos dizer assim, achar que é interessante seguir os caminhos da psicologia ambiental, ela vai necessariamente ter essa convivência interdisciplinar. Sem ela, não poderia ser uma psicologia ambiental. Bom, professora,
agora falando um pouco sobre o cenário brasileiro em relação à psicologia ambiental. Quem foi e aonde que se iniciaram as primeiras pesquisas na área aqui no nosso país? E como essa ciência ganhou espaço e reconhecimento dentro do nosso meio acadêmico? Também nós temos diversos profissionais que contribuíram significativamente com a construção da psicologia ambiental. Nem todos eram psicólogos, né? Vejam que aí já tem um caráter eminentemente interdisciplinar que acaba trazendo para a nossa ciência e psicologia uma contribuição muito significativa. No Brasil a gente tem, por exemplo, pessoas como a Ada Tassara, que é física, não é? Mas ela tem trabalhos muito interessantes, já é aposentada, mas ela trouxe trabalhos interessantes na USP com todos os seus orientados, que hoje são referência, trazem essa relação muito interessante. Nós temos pessoas como o Hart Ginter, que é um alemão que se radicou no Brasil e hoje coordena o Laboratório de Psicologia Ambiental da Universidade de Brasília, juntamente com a Isolda Ginter, que inicialmente é uma psicóloga de desenvolvimento infantil, mas que traz elementos muito interessantes dentro da psicologia agora com adolescentes. Na Universidade do Rio Grande do Norte, nós temos representantes como o José Pinheiro e a Gleice Elali. Gleice é psicóloga e antropóloga. O José Pinheiro, ele é psicólogo, mas sempre trabalhou nessa interface com as questões ambientais. Nós temos em Fortaleza o laboratório da Universidade Federal do Ceará, que é Sulmira Bonfim, trabalha com as relações afetivas das cidades. Temos a Silvia Cavalcante, da Universidade de Fortaleza, que trabalha muito com a psicologia comunitária, a relação do apego ao lugar. Nós temos ainda na UNB a Cláudia Pato, nós temos na Universidade de Santa Catarina a Ariane Cune, nós temos no Rio Grande do Sul também outras pessoas como Camila Bolzan, enfim, todas essas cidades nós temos alguns psicólogos e algumas pessoas fazendo psicologia ambiental e trazendo assim um referencial muito importante. E a gente hoje no Brasil tem um grupo de trabalho que chama Psicologia Ambiental, que eu coordeno nacionalmente, junto com a professora Ariane da Universidade de Santa Catarina, e que congrega então mais ou menos 30 psicólogos que estão então se dedicando à psicologia ambiental no Brasil e formando pessoas, formando mestres e doutores, para que essa área fique então um pouco mais estruturada dentro da psicologia brasileira. Bom, professora, a senhora comentou que há um esforço de procedência multidisciplinar para que a psicologia ambiental no Brasil ganhe espaço no nosso meio acadêmico. E a gente sabe que até então não é uma ciência tão comentada, tão falada, até mesmo nas principais universidades do Brasil. Quais são as dificuldades que a psicologia ambiental enfrenta no nosso país e quais foram os principais avanços até agora? A psicologia ambiental, como qualquer disciplina ou área de atuação, quando ela é recente, quando ela é nova, ela causa um pouquinho de estranheza para aquelas áreas de atuação mais tradicionais. Então, a psicologia, por longa data, mantinha apenas, por exemplo, a psicologia clínica, a psicologia organizacional e a psicologia escolar. Com o tempo, essas áreas foram se ampliando, a psicologia social ganhou espaço, a psicologia do trabalho, enfim, todas essas ramificações, elas vêm junto com a especialização da sociedade que a gente vive. Então, a psicologia ambiental, por ser recente hoje, a maior parte das pessoas confundem a psicologia ambiental relacionada apenas a esses aspectos das questões problemáticas em relação ao ambiente, no sentido ecológico, né? Mas como eu já expliquei, não é só isso, é também isso, né? Mas uma dificuldade grande ainda é a formação do psicólogo na graduação. Nós temos a psicologia ambiental em poucas universidades, em poucos cursos, né?
Então, em algumas universidades, essa disciplina ela consta como optativa. E por não ser de conhecimento tradicional, o aluno não tem muito interesse, porque quando ele opta por psicologia, ele vem com aquela noção de trabalhar com a doença mental, ou com os problemas, os transtornos do comportamento, ou ainda, às vezes, relacionado à psicologia do trabalho. Então, nós temos isso ainda muito presente, essa ideia, né, baseada vamos dizer, uma tradição. A psicologia ambiental, então, se ela não tiver essa discussão com os alunos em formação, ela vai ter dificuldade de se estabelecer. Então, a primeira luta é que ela já faz parte de alguns currículos de algumas faculdades. Isso é uma grande conquista. Mas nós não temos ainda vamos dizer assim, uma chamada curricular ou um emprego dizendo que precisamos de psicólogo ambiental. Isso não existe ainda. Por quê? Nem pode existir. Porque o psicólogo ambiental é uma formação. E a formação que insere o psicólogo, no sentido de que mesmo estando em clínica, ele terá que pensar nessa pessoa com a qual ele está trabalhando, que o ambiente onde ele está é formador da personalidade que ele tem, que é parte do transtorno ou parte daquela personalidade. Então, a formação em psicologia ambiental, ela traz esses aspectos, né, para dentro da formação, não como vamos dizer assim, uma área específica de atuação. Muito embora nós já temos isso no exterior, já vagas para psicólogo ambiental. E nos países mais desenvolvidos, basicamente todo mês a gente recebe, né, uma solicitação de uma grande universidade, uma grande empresa ou alguma comunidade que quer contratar psicólogo ambiental. E como são poucos no mundo, a gente tem uma associação que chama IAPAS, que ela então nessa rede coloca essas necessidades. E a gente vê que tem pouca gente. Vamos dizer, em determinados momentos eles chegam a oferecer bolsas muito maior do que o salário, para que a pessoa se forme psicólogo ambiental para depois ocupar uma vaga nessas universidades ou num determinado setor da sociedade. Então, quem sabe vocês que estão iniciando na psicologia, vocês vejam aí a psicologia ambiental em crescimento e passe a ser o que era na minha época um psicólogo comunitário. Isso não existia dentro do nosso currículo, isso ninguém falava, né? 40 anos atrás. Hoje, a psicologia comunitária é básica, né? Então, eu acho que nós podemos sentir que hoje já tem muita gente querendo se formar com essa noção de inserir o sujeito nos lugares e na relação com o ambiente, não só na relação com as pessoas. E é bastante interessante, né, o que a professora Inês acabou de falar sobre a questão das bolsas, que o Brasil poderia aplicá-la, né, aqui no nosso país. E não esquecendo, né, parece que a nossa rede social, nossa conversa está bombando nas redes sociais. Laimara, o que o povo da casa quer saber? O nosso auditório virtual está animadíssimo com o tema de hoje. Já recebemos várias interações e eu selecionei alguns comentários aqui que foram os mais importantes. A @maisalima diz: parabéns, galera, o programa de hoje está maravilhoso. O @Andrade Mateus diz: sonho um dia ser pesquisador na área de psicologia ambiental. E a @eualine está dizendo que é fã do trabalho da professora Maria Inês e já acompanhava ele antes de assistir o programa. É isso aí, gente. Continue mandando as suas interações, as suas mensagens de carinho, as suas perguntas aqui para o nosso programa. Sua participação é muito importante para a gente. O nosso primeiro bloco está terminando por aqui, mas já o segundo bloco está vindo aí com mais da nossa conversa sobre psicologia ambiental aqui para vocês. E não saia daí que no próximo bloco temos muito mais.